Olá, amigos. Vamos à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de setembro. Mais um dia de queda do Ibovespa. E aí, você está comprado? Está vendido? Escreve aqui embaixo. Você está mais comprado? Você está mais vendido? Como é que você está? Principalmente as operações de curto prazo. Como é que estão aí suas operações nesse momento de queda do Ibovespa? Os últimos pregões ali da máxima para a mínima, em torno aí de uma queda de 5,26%. Você está mais pessimista? Você está mais otimista? Como é que você está em relação à bolsa? Também você pode comentar aqui embaixo para a gente ter uma ideia como é que você está aí em termos de ambiente assim, para os próximos pregões. E eu vou falar um pouco a respeito na análise de fechamento do pregão de hoje. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você venha com a gente, se inscreve gratuitamente aqui no canal, deixe as notificações ativadas, participe da nossa sala ao vivo, assista diariamente essa análise de fechamento do pregão, radar da semana. E aguarde que vai ter muito conteúdo aqui de aprendizado dentro do canal, além do que já existe disponível que você pode explorar bastante. Vamos aqui então falar na análise de hoje de quais ativos. Ibovespa, depois futuros mini índice mini dólar e na sequência aqui eu vou comentar todas essas ações aqui que totalizam 16 ações. Se a ação que está aqui não está na sua lista, você pode dar uma pausa aí no vídeo e olhar para todos os ativos que estão aqui na lista que eu vou comentar. Se não tiver, aqui nos comentários você escreve aí qual ativo que você quer que comente no próximo pregão. A gente vai dar uma olhada e fazer um filtro geral tentando atender o maior número possível que foi solicitado aqui nos comentários. Eu vou rodar a vinheta agora, você já aproveita esse momento para deixar aquele like, aquele joinha que nos ajuda a impulsionar o conteúdo aqui do canal. Logicamente, que esse joinha ele seja algo natural no sentido de esse conteúdo ele é útil para você de alguma forma, aprendizado ou mesmo, ou os dois, né? Aprendizado ou leitura do mercado. Vamos lá. Então vamos começar aqui com o Ibov falando dessa queda de hoje de 0,68%, fechando abaixo dos dois últimos fundos e ainda tendo a probabilidade maior de ter mais um pregão aqui, não necessariamente de baixo, mas ter uma nova mínima, oscilar aí para baixo dos 108, 120. Ibov então perdeu essas mínimas. Quem assistiu ontem aqui os vídeos que eu publiquei aqui nos meus stories, após o fechamento do pregão de ontem, falando sobre minha leitura em relação ao Ibovespa, falando sobre a questão das semanas, né? Assim, a quantidade de semanas aqui, basicamente são 7 semanas aqui. E depois de um longo movimento de alta, nós temos aqui um movimento de queda, que é um movimento muito mais lateral nesse momento. Então, um movimento muito mais lateral aqui, ó, que está totalizando também 7 semanas, ou seja, meio que batendo ali no tempo com o movimento anterior. Não necessariamente que vai acontecer algo assim, mas considerando tudo que está acontecendo aqui, o que eu ficaria atento aqui é olhar para algum sinal mais relevante aqui para cima no gráfico diário, ou seja, se tiver algum pregão fechando mais forte para cima desses fundos anteriores, já vai criar uma expectativa dessa, que ser uma das últimas semanas desse movimento de correção, dessa subida, para se ter algo para cima. Tá? Isso é uma expectativa que precisa a gente ter uma leitura, porque até agora, uma leitura nos próximos pregões, porque até agora o viés é mais negativo, olhando para o gráfico diário, se tem mais um pregão aqui para baixo, não necessariamente fechar em queda, e está voltando para baixo da média móvel exponencial 3 períodos. Então, avaliar os próximos passos do Ibovespa, mas com essa expectativa de poder ter uma correção aqui que seja parecida ali com a simetria de tempo do último movimento de queda do Ibovespa, que aqui a gente pode ter algo para cima, considerando que esse movimento foi bem relevante para cima pelo gráfico semanal. Seguindo aqui para os... Lembrando, se está sendo útil esse conteúdo para você, aquele joinha, agradeço demais. Nos futuros, nós temos aqui o mini índice com no gráfico de 60 minutos em topos e fundos descendentes. Novamente corrigindo aqui, ou seja, mesmo que abra subindo, ainda a maior probabilidade vai ser de ter algo para baixo. Então ficaria um pouco mais focado em venda, ou seja, abriu caindo também ficaria mais focado em venda. E para ter algo para compra, realmente algo mais relevante ali para cima da média de 60, que vai chamar a atenção um pouco mais para compra.
Lembrando, a partir de 8h45 amanhã estaremos juntos, buscando oportunidades no mini índice, no mini dólar, fazendo a leitura geral, te acompanhando, mesmo que você executando suas estratégias no mini índice, mini dólar, a gente acompanhando, dando a leitura geral, ou seja, qual o direcionamento, quais são os níveis importantes, enfim, até mesmo acompanhando operações que vocês abrem, no sentido de dar uma leitura, até mesmo de posicionamento de stop. Seguindo aqui para o dólar, dia de hoje foi lá embaixo, perto da mínima, e fechou aqui, está vindo para fechar em queda ainda, 0,25, mas lembrando o dólar também dentro do movimento de alta, que pode ter algo ainda mais para cima. Gráfico de 60 minutos, cai, tenta que subir, bate na zona de resistência do gap, fica travado, mas se sustenta acima da média e está vindo aqui para cima. Abriu subindo, foca mais em buscar a operação de venda, a favor do movimento de subida do gráfico diário. Para venda, o ideal é que volte para baixo dessa média, volte para baixo de um patamar, passe a gerar sinalizações de baixa em prazos menores, como 10, 5 ou 2 minutos, abaixo dos 364, 365. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou alta de 0,71%, mas lembrando ainda, para quem está, por exemplo, vendido na PTR4, dá para guardar até mais um candle aqui, mas se quiser colocar o stop acima da máxima desse candle de hoje, em R$ 30,21, é uma alternativa, mas aí para guardar mais um candle. Caminho mais provável seria esse aqui, de testar essa região dos R$ 29,08 até o patamar do gap, que vai em R$ 28,46. Não necessariamente vai bater em R$ 28,46, mas essa faixa de preço é uma faixa que pode vir a buscar aí a Petro nos próximos pregões. Lembrando que já está até testando a média móvel exponencial de 13 períodos no gráfico aqui semanal. Até o gráfico diário aqui, ó, a média móvel que representa a média móvel de maior periodicidade 62 períodos, que representa a média de 13 ali, ó, no semanal, dá para ver que realmente já está testando. Então, de maneira geral, não vejo ainda oportunidade de compra, porque a tendência é de baixa no gráfico diário, falando de operações de swing trade especificamente. Vale 3, candle de hoje, de queda, 0,44%, perdeu a mínima do pregão anterior, já perdeu a mínima da semanal, gerando topo descendente. Então, por enquanto, o viés é de baixo. Enquanto a ação não conseguir, por exemplo, superar a máxima de hoje, segue apontando mais para queda. Suporte imediato, R$ 67,00. E aí ficar atento, porque enquanto não gerar algum sinal de alta contrário a esse que gerou aqui no pregão de hoje, caminho mais provável da Vale é buscar essa região aqui de gap. Tá? Lembrando que vai, lógico, tem um ponto de avaliação que é o suporte aí por volta dos R$ 67,00. Seguindo para falar aqui de Ipera, IP3, hoje acionou a nossa saída stop de proteção de lucro ao perder a mínima desse candle aqui anterior. Então, operação encerrada. Vou comentar já já o resultado dessa operação, passar aqui para vocês o resultado dessa operação. E também tivemos o encerramento da NTCO3, que foi uma venda que a gente fez. Foi lá e bateu no objetivo que estava na região ali dos fundos anteriores. Então o objetivo foi alcançado, uma venda que a gente fez aqui nesse pregão. Colocando então os dados aqui dessas operações, deixa eu só colocar aqui na tela certinho. Aqui, pronto. Primeira operação que foi encerrada, IP3 está lá no ponto mais alto aqui, aqui é IP3, aqui está, 2,1% de ganho na operação e no capital total houve um crescimento de 0,38%, foi um lucro parcial dessa operação aqui da IP3. E a outra operação que deu certo foi a venda da NTCO3, Natura, ganho de 9,06% com um crescimento para o capital total de 0,75%. Então, as duas operações aí gerando lucro após o pregão de hoje. Temos ainda mais operações aqui em aberto, que eu vou comentar agora com vocês, que é a operação de CSAN3, COSAN. Seguimos na ponta vendedora, fechou em queda hoje de 1,47%, já gerando inclusive pivô de baixa no gráfico diário. Então, ativo caminhando também para um patamar aí próximo do objetivo da operação. E o outro ativo que a gente está vendido é a Embraer, que hoje fechou em alta de 0,96%, lá na casa dos 12,59. Está basicamente ali bem em cima do nosso preço de entrada. Dalton, ainda é válido a venda? É válido. Se você quiser colocar o stop, por exemplo, aqui, entrar vendendo e colocar o stop ou aguardar essa perda de mínimo para tentar pegar algo para baixo, ainda continua sendo válido. A gente aguardando aí mais alguns pregões aí para avaliar uma possível alteração de stop, pelo menos mais 1 a 2 pregões para avaliar uma possível alteração de stop dessa posição. Mas seguimos vendido em Embri 3. Seguindo agora para falar de BBDC4,
Nós temos aí um dia de queda de 0,81%, corrigindo o movimento de subida, já voltando a fechar abaixo da média. Primeira alternativa de compra, superação dessa máxima aqui. O ideal seria ter mais um pregão. Mais um pregão aqui em termos de buscar uma compra de superação de máxima. Faria mais sentido, na minha opinião. Mas enfim, se ela conseguir superar a máxima de hoje, seria uma alternativa de entrada. A gente estaria falando aqui de um stop em torno ali de uns 2,5% para 3% aqui para cima. Em relação ao risco retorno, não chegando a dar nenhum para 1,5% aqui ainda para cima. Por isso que seria mais interessante uma entrada um pouquinho mais abaixo. Mas é algo já para ficar de olho aí nos próximos pregões em busca de possível compra, que ainda está dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Se ela afundar mais aqui, perdendo até a mínima desse candle aqui, que é de 19,52, desse aqui, ó, já começa a trazer uma característica de enfraquecimento da tendência de alta. Em ENBR3, ação que fechou hoje em queda mais forte de 1,9%, grande candle de queda, devolvendo boa parte da semana positiva, semana passada que gerou um baita fundo ascendente. Então é um ativo que, para se buscar a operação de compra, o ideal seria aguardar por algum sinalzinho de fundo aqui ascendente, ou seja, ter mais um pregão e o próximo candle buscar uma compra de fundo ascendente no gráfico diário. Tá? Ou seja, para não... O mercado pode trazer aqui para baixo? Pode, seria menos provável vir totalmente aqui para baixo, mas nesse momento, 2 candles forte queda, perdendo um grande candle de alta, já é um sinal um pouquinho mais negativo. E por isso que monitoraria mais um candle aqui para buscar alguma compra de swing trade em cima de ENBR3 a favor de um movimento de subida no gráfico semanal. A BEV3. Nós temos aí na BEV3 média móvel exponencial de 13 períodos travando o papel. A tendência está indefinida no curto prazo. Gerou sinal de alta em cima do suporte, mas não me leva a comprar ainda o papel. Eu fico mais interessado em compra na hora que sair dessa região aqui e passar, ou seja, faz aqui e passa a gerar sinal de alta acima dos 15,80. Beleza, aí entraria mais olhando para compra em ABEV3. Nesse momento, lateral aqui, no meio da congestão, prefiro não fazer nada em termos de relação ao risco-retorno. Se ela viesse um pouquinho mais para baixo aqui, enroladinha assim, também me chamaria atenção para abrir compra mais aqui para baixo, mais distante dessa região. Não abrir compra aqui, mais próximo da resistência. Então essa seria a minha forma de trabalhar uma compra em ABEV3 sendo mais agressivo, mais aqui para baixo, ou acima, sendo um pouquinho mais cauteloso, acima dos 15,80. Quem está comprado de alguma forma, posiciona o stop pelo menos aí abaixo de todo o suportão aqui em 15,08. É um stop mais bem posicionado. Depois de ABEV, CSNA3, que está dentro de uma tendência de baixo gráfico semanal, gráfico diário, enfim, totalmente alinhado para baixo, não tem nenhum sinal de compra por enquanto. Se olharmos para um gráfico mensal, então, ó, pivôzão de baixo, segue forte para baixo, CSNA3. Então, ativo aí sem muito suporte pela frente, a não ser essa região aqui de fundo anterior intermediário, que seria lá no patamar em torno dos 10,88, um ponto ali de avaliar um retorno aí do preço. Lógico que essa região que está vindo aqui para baixo dos R$13 continua sendo válida até o fechamento desse mês. Mas como o mês está para fechar, é menos provável que a gente veja, não dá para descartar, né? Mas é menos provável que a gente veja CCNA3 acima dos R$13 no fechamento desse mês. Então, ativo que não me levaria a abrir posição de compra. E para quem está comprado, está sofrendo aí, porque todos os prazos estão alinhados para baixo. TASA 4. Ação que está dentro de uma tendência também de baixa no gráfico diário, dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, topos e fundos descendentes. Gráfico mensal também estabeleceu ali uma tendênciazinha já de baixa, ou seja, já respeitando a média. Um rastro aqui que os compradores passaram a ter menos força nesse papel, os vendedores estão dominando o papel nesse momento e, consequentemente, não gerando oportunidade, na minha opinião, de compra já de cara. Ou seja, nem se fosse para olhar num prazo, para uma compra de prazo mais longo, quanto mais próximo for da média ali na faixa dos 14,72, média móvel do gráfico quadrimestral, para depois gerar um sinal de alta, melhor seria. Aí qual seria a forma de compra? Chegar aqui nos 14,72 e gerar algum sinal de fundo no mensal. Primeira alternativa de arriscar uma compra pensando em ficar mais de um ano posicionado em cima do papel. Mas por enquanto não tem esse sinal de entrada. GMAT 3.
Ação que perdeu ali a região inteira de um suporte, depois de um grande candle de alta, reverteu, perdeu a mínima desse candle, fechou abaixo da média, perdeu essa mínima, sinal de possível saída dessa ação. Perdeu a mínima do gráfico semanal, depois de um candle de reversão chamado de estrela cadente, caminho mais provável buscar os próximos suportes. Qual o próximo suporte pelo gráfico semanal? R$ 6,25. Abaixo disso, mais para dentro ali dos R$ 6, a média móvel está em 5,86. Para position trade, o ideal é que aconteça mais movimento para baixo, porque olha o tamanho desse movimento de subida. Então faz sentido ter uma correção maior no preço ou no tempo desse papel. Logo, pelo gráfico diário, a partir dos próximos pregões, proporcionou alguma tentativa de subida mais fraca e topo descendente, foco maior em buscar a operação de venda de swing trade para GMAT. PTBL3. Gráfico diário da PTBL3, ó, estilingando para baixo, estava ali enrolada, a tendência perdendo força até ganhar força para baixo. Olha lá o gráfico semanal também, igual parecido com o GMAT, né? Vai lá um movimento longo para cima, perde a mínima se você está posicionado pelo gráfico semanal, conduzindo pelas mínimas ascendentes, pula fora aqui da ação quando perde os 10,79, já está em 9,85. Tem suporte na média, mas até agora o movimento foi muito forte para baixo, não entraria comprando de cara esse papel. Aguardaria algo mais aí, porque depois dessa estilingada para baixo, caminho mais provável de ter algo, depois de uma recuperação, de ter algo mais para baixo. Não vejo motivo de uma compra já de cara. Suporte imediato, R$ 9,75 até um patamar de 9,48. Abaixo disso, a gente já vai falar em suporte lá em torno de R$ 9,11 pelo gráfico diário. BRKM5, Braskem. Tendência bem definida de baixa, gráfico diário e gráfico semanal, topos e fundos descendentes, gráfico mensal também no prazo mais longo em tendência de baixa, suporte mais relevante aí pela frente na faixa dos R$ 26,85, um nível de preço que foi bem testado aqui para trás, que pode até funcionar como um nível de suporte e reversão do atual movimento de queda. Tem algum indício já de reversão? Ainda não tem nenhum sinal de alta no gráfico semanal, não tem nenhum sinal de alta no gráfico diário. E para fazer qualquer tipo de entrada aqui que seja compra, vai ser contra a tendência de diversos tempos gráficos. Então, ideal que estique mais para baixo, entre lá naquela região dos 26,84 para tentar arriscar uma compra superação da máxima que na anterior em busca ali da média móvel de 13 períodos para um perfil mais arrojado e operação de curto prazo, não exige tanto para cima. ALPA 4. ALPA 4. Temos aí a ALPA 4 com uma pancada no pregão de hoje, lembrando que a ação está dentro de um processo de indefinição, então nada a ser feito em termos de operação de compra. Quem está comprado tem a opção de jogar o stop abaixo da mínima desse último fundo aqui ascendente em R$ 20,74 o ponto de stop. Pelo gráfico semanal, uma enrolação aqui para subir, né? Gera um candle de força que não anda. Vou olhar até no gráfico mensal também fraquinho para subir depois da estilingada para baixo, um movimento desse para baixo, que perde vários fundos anteriores ali, vem muito forte para baixo, já gerando uma tentativa de subida. Pode até ter algo mais para cima, mas é um ativo que aos poucos vai fazendo isso aqui, ó, vai aumentando a chance de ter algo para baixo, mas ainda dentro do movimento de alta, pode ainda dar uma enroladinha aí para cima, ou seja, mas olhando o semanal como está acontecendo aqui, enfim, quem está pensando num prazo mais longo nesse papel, não seria a minha intenção pensar em prazo mais longo nesse papel. E gráfico diário para swing trade também não me interessaria nesse momento, não. E seguindo para Pose 3, que estilingou aí para baixo também, assim como aconteceu lá com Pose 3, assim como aconteceu com TASA, com GMAT 3 e com PTBL 3, perdeu a mínima no grande de um candle de alta lá no semanal, depois de um longo movimento de subida, aumentando a probabilidade de ter um movimento para baixo e que possa buscar a média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal. Aqui nós temos ali a média em 10,55, temos suporte aí por volta dos 11,35 e depois na faixa dos R$11 e mais abaixo ainda dos 10,43. Então tudo isso aqui, ó, essa faixa de preço, se a gente precisar usando suporte, o caminho mais provável para esse papel. Pelo que fez aqui no gráfico diário, ó, topinho duplo, reversão da tendência de alta para uma tendência de baixa, novas sinalizações de baixo para baixo da média, foco em venda de swing trade em Pose 3. Não vejo alternativa de compra nesse momento. Para quem está comprado, já teve motivos suficientes aí de saída para compra de swing trade. Quem estava comprado no curto prazo para swing trade, motivo de saída já no papel.
Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento do pregão. Lembre-se daquele joinha, de compartilhar esse vídeo se ele foi útil para você de alguma forma, se tem algum aprendizado que você gostaria de compartilhar com um amigo, com um familiar. Agradecemos demais por sua valiosa audiência. Comente aqui embaixo a respeito da análise, comente aqui embaixo sobre ativo que você quer que seja abordado na próxima análise de fechamento do pregão. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.